Culto ao ar livre, 29 de novembro de 2024, Rua Luiz Maranhão, bairro Alvorada, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E este é o professor Fernando Veras, integrante da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro de Alvorada. Para nós sairmos alimentados hoje pela palavra do Senhor. João capítulo 13. João capítulo 13. João capítulo 13. Estava aqui no livro errado. João 13. Amém? Encontramos? Vamos fechar os nossos olhos para pedirmos a presença do Espírito Santo aqui para nos ajudar a entendermos a palavra. Feche os seus olhos e pense no Senhor Jesus e oremos. Querido eterno Deus, neste momento estamos mais uma vez com a Tua palavra aberta e pedimos que Teu Espírito Santo venha se fazer presente aqui com cada pessoa. Que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, abrir os corações, o entendimento, para que aqui, Senhor Deus, nós venhamos sair alimentados pela Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, é que te pedimos por Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. João capítulo 13, versículo 36 ao 38 diz assim: Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou? Não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Versículo 38, respondeu-lhe Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Olha só, esse texto fala que Jesus Cristo estava falando um discurso e diz que ia para um local em que os seus discípulos não poderiam segui-lo. E Pedro, como é uma pessoa bem mais impetuosa, falava, muito, ele diz assim: Senhor, para onde é que o Senhor vai que a gente não podemos ir? E ele disse para Pedro que ele não poderia ir, mas depois iria, assim, por ti, Senhor, eu daria a minha própria vida, eu seria capaz de morrer por você. E aí Jesus Cristo disse para ele assim: Pedro, antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. 3 vezes. Vocês acham que Pedro estava mentindo para Jesus Cristo quando ele disse assim: por ti eu daria a minha própria vida? Se eu disser que não, ele não estava mentindo. Ele acreditava realmente que ele daria a própria vida por Cristo. Daria a própria vida por Cristo. Certo? Ele acreditava, ele não estava fingindo em relação àquilo. Ele era sincero em relação ao que ele disse. Só que Jesus Cristo conhecia mais a Pedro do que ele mesmo. Jesus Cristo conhece a cada um de nós mais do que nós mesmos. Gente, quem é aqui que... Alô, som. Quem é das pessoas aqui que são pais e mães teria coragem de abandonar seu filho? Levante a mão aí. Não, que não teria coragem de abandonar seu filho. Se tivesse... Alô, som. Culto ao ar livre, 29 de novembro de 2024. Este é o professor Fernando Veras. Você está vislumbrando o culto ao ar livre que acontece todas as sextas-feiras aqui é a Rua Luiz Maranhão, bairro Alvorada, Fortaleza, Ceará, Brasil, em torno de 7h30 da noite. Uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro de Alvorada. Só que alguns anos atrás, nós estávamos participando
de um evento esportivo da igreja lá no canal do Ellery. Você sabe onde é? O canal lá do Ellery. Eu estava lá numa quadra junto com várias pessoas da igreja. A minha esposa não estava, ela estava trabalhando nessa noite. O meu filho, eu tenho um casal de filhos, né, como eu já disse para vocês. O meu filho, ele não estava, ele tinha saído, no momento ele tinha saído para convidar um amigo para jogar. E só estava eu e a minha filha não estava perto de mim, mas tinha muitas pessoas na igreja. E de repente começou um tiroteio. O que foi que eu fiz? Corri. Quando a gente se abrigou, uma amiga minha disse assim para mim: Fernando, cadê a Rebeca? Eu tenho uma filha. Cadê a minha filha? Esqueci da Rebeca no tiroteio. Nem lembrei que eu tinha filha. É por isso que eu estou dizendo para vocês que, sim, claro que eu disse assim para o Senhor, tem alguma coisa errada aí comigo, porque como é que eu posso abandonar minha filha desse jeito? Por que eu estou dizendo essa história? Porque às vezes nós não sabemos como vamos reagir a algo até que esse algo aconteça. Se você perguntasse para mim se eu tinha coragem de abandonar minha filha no tiroteio, eu afirmaria com toda a convicção do mundo que eu não iria abandoná-la. E eu estava mentindo? Não estava mentindo. Eu pensava que eu, numa situação destas, de maneira nenhuma ia abandonar meus filhos. Mas eu nem lembrei que ela existia. E Pedro, ele estava sendo sincero quando ele disse para Jesus Cristo que iria com ele até a morte, mas ele nunca tinha passado por uma situação dessa. E Jesus Cristo, conhecedor de nós, conhecedor das pessoas, sabia que Pedro não tinha coragem suficiente para enfrentar a morte diante de Jesus Cristo. E aí nós vemos isso, que eu gostaria que vocês rodassem algumas páginas aí para frente, em João capítulo 15, você vai correr as páginas, está no versículo 13, né? Ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaroene. Este é o professor Fernando Veras, nesta noite do dia 29 de novembro de 2024. Nós vamos ler o versículo 15 a 18, depois nós vamos pular para o 25 ao 27, olha só. Versículo 15. João capítulo 18, eu disse capítulo 15, não foi? É João capítulo 18. João capítulo 18. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de 15 ao 18, e depois nós vamos pular para o 25 ao 27. Diz assim, ó: Simão Pedro e outro discípulo seguiram a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio destes com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Versículo 25 diz assim: Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: És tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. No mesmo instante cantou o galo. Depois daquela conversa que Jesus Cristo teve com Pedro, eles foram para o jardim do Getsêmani, e lá eles estavam, e Judas, ele chegou com os soldados do sumo sacerdote, deu um beijo na face de Jesus Cristo e foram prender. No momento que eles estavam tentando prender Jesus Cristo, Pedro puxa de uma espada e tenta acertar a cabeça do soldado, ele erra e pega a orelha. Jesus Cristo intervém, pega a orelha do soldado, coloca no lugar, faz o milagre e cura.
Jesus Cristo é levado preso com todas as pessoas. E dos discípulos que estavam lá, 2 seguiram a multidão. Foi Pedro e o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote. Esses discípulos, queridos, é o discípulo João. Eles foram a seguir a multidão e seguir as pessoas. Quando chegaram lá, eles entraram. Quando chegaram lá, eles entraram, né? Levaram para dentro do sumo sacerdote. E o apóstolo João era conhecido das pessoas e deixaram o apóstolo João entrar e não deixaram Pedro entrar. O apóstolo João voltou, falou com a serva, pediu para deixar Pedro entrar, Pedro entrou. João foi para onde Jesus Cristo estava, onde ele estava sendo julgado, ficou bem perto. E aí Pedro ele ficou mais afastado. Ele ficou tentando se esconder para que as pessoas não pudessem identificá-lo como um seguidor de Jesus Cristo. E aí a serva disse assim: você parece com um seguidor, um discípulo de Jesus Cristo. Foi o que ele disse? Não sou. Como era de madrugada, estava fazendo frio, colocaram lá uma fogueira para esquentar todo mundo. E aí eles se reuniram em volta da fogueira e outra pessoa perguntou: você é o discípulo, um dos discípulos, seguidor de Jesus Cristo? Foi o que ele disse? E aí, esse relato, irmãos, ele está escrito em Mateus, como em Marcos, como em Lucas, como em João. E aí, quando aconteceu pela terceira vez, o galo cantou, aí Pedro lembrou o que Jesus Cristo tinha dito, que naquela mesma noite ele ia negá-lo 3 vezes. E aí, gente, uma pergunta que podemos fazer a todos nós: será que nós negaríamos a Jesus Cristo? Todos nós vamos dizer assim, né? Não, nós nunca negaríamos a Jesus Cristo. Mas se nós fôssemos colocados à prova, se nós fôssemos colocados em situações em que nós deveríamos nos posicionar ao lado de Deus, ou nós iríamos nos posicionar contra Deus. Pedro, ele fez diferente de João. Ele não foi até o julgamento de Jesus Cristo, onde ele estava sendo julgado. Ele ficou por fora, mais afastado, porque ele não queria ser reconhecido como Jesus Cristo, como um seguidor de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele estava com medo de morrer. E aí, gente, ele começou a ficar de longe, parecendo com aquela pessoa assim. Não sei se já aconteceu com você, espero que não, né? Você sai da sua casa, vem para cá, para um culto em praça pública, aí você encontra alguém no meio do caminho e a pessoa diz assim: fulano, tu vai para onde? Aí com vergonha, vai dizer que não vai para um culto em praça pública, você dá qualquer outra história, não, eu vou ali, né, e não avisa. Com vergonha de dizer para as pessoas que estavam indo ao local onde a palavra de Deus estava aberta. Eu espero que nunca tenha acontecido com nenhum de vocês isso aqui. Mas nós corremos o risco de negarmos a Jesus Cristo. Não saímos com a Bíblia, não dizemos que somos servos de Deus, porque a gente tem vergonha de Jesus Cristo, assim como Pedro teve. Porque ele estava com medo de morrer e ele não queria se colocar ao lado de Jesus Cristo naquele momento. Alguma vez você já negou a Jesus Cristo? Alguma vez você já aceitou a Jesus Cristo? A Bíblia fala que quando o galo cantou, Pedro, ele ouviu e saiu dali, chorou amargamente. Jesus Cristo foi preso, foi condenado, foi crucificado, foi morto e ressurgiu. O que foi que Pedro fez? O Pedro, ele traiu a Jesus Cristo. Você já foi traído aqui? Por um amigo, por um cônjuge, por alguém? Já foi traído? Alguém que você confiava que ia fazer algo, mas de repente lhe virou as costas. Foi isso que aconteceu. Pedro, ele virou as costas totalmente para Jesus Cristo. E aí, quando você encontrou essa pessoa que lhe traiu, qual foi a reação dela? Foi de vergonha? Tentou se esconder de você?
Só que aí Cristo ressuscitou e ele se encontrou novamente com Pedro. E o que é interessante para nós é a reação de Jesus Cristo diante do encontro que ele teve com Pedro. Virem algumas páginas, abra sua Bíblia no capítulo 21 de João, corra aí algumas páginas. Culto ao ar livre, 29 de novembro de 2024, Rua Luiz Maranhos, bairro Alvoreiro, capítulo 21, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Este é o professor Fernando Veras e o culto ao ar livre é uma iniciativa capítulo 21, e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, capítulo 21 do bairro de João, de Alvoreiro. versículo 15 ao 17 ou 18, versículo 15 ao 17, que diz assim, ó. Versículo 15 de João capítulo 21 diz assim: depois de terem comido, perguntou-lhe Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amam-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Eis que ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreais as minhas ovelhas. Versículo 17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro negou a Jesus Cristo? 3 vezes. Quantas vezes Jesus Cristo perguntou a Pedro se ele o amava? 3 vezes. Quando Jesus Cristo se encontrou com Pedro, eu imagino que Pedro ficou envergonhado, porque ele tinha negado a Jesus Cristo, tinha saído dali fugido, tinha chorado, tinha se arrependido amargamente, mas ele ainda não tinha tido a oportunidade de conversar com Jesus Cristo depois da sua ressurreição. E aí, quando ele se encontrou com Jesus Cristo apresentou um discurso, uma fala de raiva ou de perdão? De raiva, de ressentimento ou de perdão? Jesus Cristo apresentou uma fala de perdão. Jesus Cristo, ele perdoou as pessoas, perdoou Pedro. E eu quero abrir aqui um parênteses, irmãos, para falar com vocês sobre perdão. Perdão, a gente pensa que nós damos para outra pessoa, mas na verdade, perdão nós pensamos quando damos para outra pessoa, nós estamos beneficiando outra pessoa, mas na verdade, quando eu ofereço perdão, eu estou beneficiando a mim mesmo. Porque quando eu perdoo alguém por algo que ela me fez, eu tiro um peso das minhas costas, eu tiro uma responsabilidade muito das minhas costas. Eu não deixo com que aquele acontecimento ele fique me assombrando toda vez que eu lembro. Porque existem coisas na nossa vida que a gente não perdoa, espero que não tenha acontecido com você, mas toda vez que nós lembramos, a gente sofre como se estivesse acontecendo naquele momento. Porque nós não aprendemos a perdoar. E Deus, ele pede, tem várias passagens na Bíblia, que ele fala e aqui ele mostra que nós devemos perdoar. Pedro o negou. Naquele momento mais difícil da vida de Jesus Cristo, nos seus principais discípulos, um dos seus principais seguidores, negou a Jesus Cristo, mas mesmo assim Jesus Cristo perdoou. Você que já foi traído, você sabe a dor que é quando nós somos traídos. A dor que causa quando alguém nos trai. Eu não estou falando só de cônjuge, não. Estou falando de pessoas que nós amamos e achamos que eles iriam ter um determinado posicionamento ou ação, mas eles fazem o contrário, nos deixando sozinhos. Só que esse mesmo sentimento Jesus Cristo ele teve em relação a Pedro, mas ele perdoou a Pedro. E aí, irmãos, os versículos continuam. Versículo 18 diz assim, João capítulo 21, versículo 18. Em verdade, te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingerá e te levará para onde não queres. Versículo 19.
Disto isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou, o que diz aí? Segue-me. Segue-me. Acrescentou, segue-me. Jesus Cristo perdoou a Pedro, falou para ele 3 vezes, mostrando a questão do perdão, e Pedro reconheceu o seu erro, dizia que amava, que Deus sabia que ele o amava realmente de fato, e Jesus Cristo nos versículos depois disso falou que ele iria morrer, e a morte dele ia ser uma morte para glorificar a Deus, mas ele termina a frase assim: segue-me, segue-me. E é isso que Jesus Cristo quer de mim e de você. Apesar de todas as nossas falhas, apesar de todos os nossos defeitos, de todas as nossas imperfeições, Deus, Ele quer ter o privilégio de olhar para você e dizer assim: essa pessoa é uma pessoa que me segue, é uma pessoa que me serve, é uma pessoa que faz aquilo que eu quero. E a partir desse momento aqui, o apóstolo Pedro, ele seguiu a Jesus Cristo e ele se tornou um dos principais responsáveis pela Igreja de Deus na Terra. Queridos, não adianta nós estarmos aqui todas as sextas-feiras, ouvir da palavra de Deus, ler a palavra de Deus, entender o que Deus está nos falando e nós não deixarmos de seguir a Jesus Cristo. Nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Nós sabemos que Deus, Ele está disposto a perdoar a mim e a você. Só que precisamos pedir perdão a Deus e depois escutar as mesmas palavras que Pedro ouviu. Vem e segue. E essa pergunta que Jesus Cristo fez a Pedro lá muito tempo atrás, ela está hoje sendo feita para todos nós que estamos aqui. Que nós precisamos seguir a Jesus Cristo. E isso é uma decisão pessoal. É uma decisão que somente eu posso fazer por mim. Somente você pode fazer essa decisão por você mesmo. Ninguém pode fazer essa decisão por você, mas nós precisamos decidir seguir a Jesus Cristo. Por quê? Porque só nele há fonte de vida e de salvação. A vida de Pedro foi totalmente transformada. A tradição fala que Pedro ele teve a morte de cruz, mas ele disse que ele não era digno de morrer da mesma forma que Jesus Cristo morreu. Então crucificaram ele de cabeça para baixo. Ele entregou a vida dele a Deus de tal ponto que ele morreu porque era um seguidor de Jesus Cristo. Eu sei que agora, nesse momento, ninguém vai nos ameaçar porque nós dizemos que seguimos a Jesus Cristo. Mas nós precisamos não fazer igual Pedro da primeira vez, que negou a Jesus Cristo com vergonha ou com medo. Porque Jesus Cristo, se há alguém que poderia se envergonhar de alguém, era Jesus Cristo, porque ele é Deus e desceu da majestade do céu e se encarnou numa pessoa humana. Vocês conseguem entender o quanto Deus se rebaixou por amor a mim e a você? A única forma que ele tinha de nos salvar era vir a esta terra, encarnar numa pessoa humana, um milagre de Deus, se transformar em um homem, viver a vida que ele viveu e ser morto em morte de cruz. Ele foi morto pela pior forma que as pessoas morriam naquela época. Eles eram colocados os piores marginais para morrer. E ele foi morto daquela maneira, porque ele te ama. E o que ele quer é estender a salvação para todos nós, mas nós precisamos seguir. E isso é uma decisão pessoal, é uma decisão que somente você pode fazer. Não adianta nós estarmos aqui todas as sextas-feiras e não deixar o que o Espírito Santo transforma em nossas vidas. E eu oro ao Senhor Deus que eu e você decida em nossas vidas seguir a Jesus Cristo. Abandonar aquilo que nos distancia de Deus e tomarmos uma decisão ao seu lado. Você pode fazer isso em qualquer momento, você pode fazer isso agora, você pode fazer isso na sua casa, você pode orar ao Senhor e pedir: Senhor, me ajude a ser uma pessoa transformada pelo Teu Espírito Santo. Porque Deus, Ele não teve vergonha de você. Jesus Cristo, Ele não se envergonhou de vir aqui a essa terra morrer por você.
E nós, o mínimo que podemos fazer é não ter vergonha de dizer que seguimos a esse Deus que nos ama. A minha oração é que você tome a decisão de aceitar a Jesus Cristo em sua vida e ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe e que Jesus Cristo venha falar no seu coração. Na verdade, eu tenho certeza que Ele está falando, mas que você tome a decisão de fazer parte do plano de Deus aqui nessa terra, de ser um dos seus discípulos, e assim como nós estamos fazendo aqui, pregar a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Esta foi a oratória alusiva à palavra de Cristo. Oremos. Através do professor Fernando Veras, nesta noite, vamos à oração e encerramento do culto. História de Pedro, uma parte da história dele, onde Jesus Cristo falou que ele ia negá-lo, e assim ele fez, mas Jesus Cristo também o perdoou. Pai querido, neste momento, eu quero entregar todas essas pessoas em tuas mãos. Todos nós que estamos aqui nessa praça, nessas cadeiras, as pessoas que estão nos ouvindo ao redor, que teu Espírito Santo, Pai querido, venha trabalhar fortemente no coração delas. Talvez, Senhor Deus, alguma vez nós nos colocamos em posição de vergonha diante de Ti. Que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor nos perdoe, Pai querido, por todos os nossos pecados. E nos ajuda, querido Deus, para que nós venhamos tomar uma decisão de Te servir. E assim como o Senhor chamou a Pedro para Te segui-lo, que o Senhor nos está chamando a cada um de nós para seguir a Cristo. Mas essa decisão é de cada um de nós. Que o Senhor venha nos fortalecer através do Teu Santo Espírito. Que cada pessoa aqui venha decidir Te servir verdadeiramente. Decidir a Te seguir e ser um discípulo Teu nessa terra. Os abençoa, os protege, os guarda e principalmente, Senhor Deus, os salve para o Teu reino. É o que eu te peço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Queridos, estamos todos convidados a participarem do momento de confraternização com açúcar. Meu querido Marcos Cláudio, né? Esquenta o bucho. Obrigado, mano.